Beleza. Bom, boa noite aí, pessoal. A ideia hoje é a gente trazer um pouco aí para vocês sobre a nuvem da Oracle, tá? Então, vai ser um workshop voltado aí pro OCI. E, só uma rápida introdução aí. Por que que a Oracle chama o próprio OCI, né, de geração 2? Eles criaram uma primeira plataforma de nuvem, tá, há um tempo atrás. E aí eles viram que existiam coisas a aprimorar, tá? E aí eles resolveram criar uma plataforma novamente, toda do zero, tá? Baseada em outras arquiteturas, outras tecnologias. E aí surgiu o Oracle Cloud Infrastructure, né, que é o OCI, Gen 2. Tá? Então essa é a atual plataforma de nuvem da Oracle que eles oferecem para os clientes. Durante o workshop a gente vai passar por alguns serviços aqui do OCI, tá? Então a ideia é primeiro dar uma visão geral sobre alguns componentes do OCI, para você estar gerenciando o seu ambiente de nuvem, tá? Depois eu vou passar para os serviços de armazenamento que a nuvem da Oracle oferece. Vou entrar mais a fundo com uma parte de redes, tá? Serviços de redes em geral que você consegue ter e utilizar na própria nuvem da Oracle. Aí a gente vai um pouco mais para a parte de VMs e depois eu falo um pouco do Autonomous, tá? Que é a menina dos olhos da Oracle aí, que, que é o banco de dados autônomos. E vai ter um slide bônus no final aí, onde quando chegar lá vocês vão ver o que vai ser esse bônus. Bom, falando um pouco de uma visão geral do OCI, né? Então, quando você se loga no OCI, esse é o portal que você vai se encontrar, tá? E basicamente, logo aqui de cara, você tem algumas ações que você pode fazer. Se você quiser encontrar os seus serviços, né, ou utilizar o serviço de nuvem, iniciar alguma plataforma, algum serviço do OCI, ele possui esse menu aqui que você acessa por esse ícone na lateral esquerda, tá? Então aqui é onde está listado todos os serviços que o OCI oferece, é onde você pode interagir com eles. Tem uma barra de busca também que você pode estar utilizando caso você já queira procurar um serviço específico pelo nome, aí você pode usar essa barra para estar encontrando esses serviços. Aqui é onde você vai selecionar a região, tá, que você vai utilizar para subir os seus serviços. Então, no próximo slide eu vou falar um pouco mais a fundo das regiões, mas basicamente é em qual data center geograficamente posicionado no mundo que você vai estar subindo os seus serviços, tá? O OCI ele sempre nasce com o que eles chamam de home region, então é uma região onde o seu ambiente foi primeiramente criado, mas você pode utilizar as outras regiões sem nenhum problema, tá? Caso seja necessário. E aqui tem um menu na direita onde você pode estar acessando as opções do seu usuário. Tá? Então, eu quero ver alguma informação específica ao meu usuário, eu consigo estar utilizando esse menu da direita para estar acessando essas informações. Tá? Então, isso aqui é basicamente a carinha do portal, para quem nunca teve contato com a plataforma do OCI. Tá? Bom, falando um pouco das regions, né? O que seria uma region? É um local geográfico onde estão os data centers do OCI. Tá? Só que tem um ponto interessante aqui. Você vai procurar, por exemplo, você vai ter uma região aqui em Ashburn, lá nos Estados Unidos. Esse cara ele é composto por mais de um data center, tá? Então, tem algumas regiões, elas possuem o que chamam de Availability Domain, tá? E a sigla eles usam como AD, só para não confundir com quem mexe muito com tecnologia. Se fala AD, você pensa no Identity Provider da Microsoft, mas é de Availability Domain. O que seria isso? Uma região ela pode ser composta de um ou mais ADs. Tá? O que seriam os ADs? São os data centers, efetivamente. Então, pode ter uma região que você tem 3 data centers, e aí você, à medida que você vai subir nos seus serviços, você pode estar escolhendo em qual desses data centers você quer alocar o seu recurso, tá? Mas aqui para você, você vai sempre enxergar como uma região, e à medida que você vai interagindo com os recursos, você consegue escolher qual AD ou se você quer utilizar para subir o seu serviço, tá? E aqui para você habilitar as outras regiões, você basicamente acessa o menu de regions e vai em gerenciador de regiões, e aí você vai ter sua região, sua home region aqui, como ele mostra, dessa conta era Ashburn, e eu habilitei aqui também o Brasil,
e Phoenix nos Estados Unidos, tá? Então hoje a Oracle tem regiões em todos os continentes, ou quase praticamente, tá? Então se você precisar trabalhar com máquinas nos Estados Unidos, você consegue, Europa, Ásia, Oceania, na Austrália também, e para clientes que têm necessidade de não ter nada fora do país, eles têm também um data center aqui no Brasil, tá? Então, e basicamente a grande maioria dos serviços também já estão disponíveis aqui para o Brasil e você pode estar utilizando tudo dentro da própria região do Brasil. Bom, loguei no meu OCI, escolhi a região que eu quero criar os serviços e aí você quer começar a trabalhar com o OCI, né? Então, geralmente você vai ter uma conta padrão para você, tá? E aí, o que acontece no CI? Hoje, até por decorrência da outra geração de nuvem da Oracle, ele possui dois autenticadores, tá? Um que é o IAM, que é o padrão do OCI, e tem o IDCS, tá? O IDCS, por si só, ele é um serviço de IAM, tá? Então, ele é um gerenciador de usuários, digamos assim, para ficar mais fácil para o pessoal entender. E aqui nesse menu de identidade é onde você vai estar gerenciando todos esses caras, tá? Então, se você for aqui por esse menu para criar usuários e grupos, você pode escolher onde você quer criar esse usuário, né? Se você quiser criar um usuário de IDCS ou um grupo do IDCS ou usar o IAM do próprio OCI, tá? E se você tiver necessidade, os dois identificadores aqui, tanto o IAM quanto o IDCS, aí você pode fazer a integração deles com outros identity providers. Então hoje eu uso, por exemplo, o Azure AD, que para minha companhia, para fazer questões de autenticação, login e tudo mais. Você pode estar fazendo a integração do seu Azure AD com o IDCS ou com o IAM do OCI para que você dê acesso aos seus funcionários à plataforma da nuvem da Oracle, tá? Então, isso é uma possibilidade, normal, você consegue fazer isso também com os provedores. Então, o Oracle te oferece essa possibilidade, não só com AD, como também outros identity providers, tá? Bom, uma vez que você criou um grupo, já que você vai ter que gerenciar muitas coisas pelo IDCS, principalmente usuários, quando você criar um grupo no IDCS, você tem que mapear esse grupo para grupos do IAM do OCI, tá? Por que disso? Porque uma vez que você cria os grupos, você vai restringir acesso a recursos, tá? Então não é necessariamente todos os usuários que eu crio vão acessar tudo, não. Os usuários que você cria só vão acessar o que efetivamente você der de acesso para ele, tá? E aí você vai usar esses grupos que são do IAM, do OCI, para gerenciar as políticas de acesso. Então, uma vez que você cria um grupo no IDCS, você consegue fazer um mapeamento desse cara para um grupo do IAM, e aí você consegue dar todas as políticas, tá? A mesma coisa funciona quando você faz algum tipo de federação com outro IDP, como o Azure AD. Você também vai ter grupos no Azure AD que você vai mapear para o IAM, e aí todas as políticas de permissões vão ser respeitadas a partir desses grupos. Tá? Falando um pouquinho do IDCS, né, que é o cara que geralmente você vai usar para criar os seus usuários. O IDCS, como eu falei, ele já é um recurso de identificação que veio já da geração anterior. E hoje, para você utilizar o OCI, é recomendável você criar usuários do IDCS. Porque ainda existem alguns recursos do próprio OCI que a Oracle oferece, principalmente serviços de plataforma, tá? Serviços de PaaS, que eles se autenticam pelo IDCS. Tá? Então, a melhor maneira de você gerir os usuários para que de uma forma fácil, que você consiga garantir que ele vai acessar tudo o que for necessário de recursos que a nuvem da Oracle oferece, é melhor você utilizar usuários do IDCS. E aí você cria usuários, grupos, faz o mapeamento e aí você libera os acessos aos serviços da plataforma, tá? Então, basicamente, você pode tanto utilizar a própria plataforma que é a console do OCI para criar usuários e grupos, tá, no próprio IDCS, ou se você preferir, você tem uma console específica do próprio IDCS, tá, onde você consegue criar grupos, usuários, gerenciar algumas permissões no caso, fazer integrações. Então, quando você precisa fazer uma integração
do IDCS com algum outro Identity Provider, você vai pela console aqui do IDCS, tá? Por essa console, aonde você vai fazer toda a configuração de integração desses dois caras para deixar essas autenticações funcionando. Bom, já estou no meu OCI, escolhi minha região, criei meus usuários. Agora eu quero que os meus usuários possam acessar os recursos da nuvem e gerenciar os recursos da nuvem. Tá? O OCI ele tem um grupo que é o de administradores. Esse grupo ele pode fazer qualquer tipo de ação ali dentro. Tá? Então, qualquer usuário que pertencer a um grupo que foi mapeado para o grupo de administradores do OCI, ele tem permissões totais dentro do ambiente inteiro, tá? Então é muito importante que sempre que você for adicionar um usuário novo, dar alguma permissão nova, você garantir que esse cara ele só tem acesso especificamente ao que ele precisa. Não adicione todos os usuários ao grupo administrador, tá? Porque aí você está dando a total liberdade para que esse cara crie recursos e como toda a nuvem, né, uma vez que você criou o recurso, você vai estar pagando por esse recurso, tá? Então isso pode possibilitar a pessoa de estar criando algum recurso por algum descuido ou por alguma curiosidade e isso acabar gerando uma conta muito alta aí no final do mês, tá? Então, para você gerenciar o que cada um desses caras fazem, ou cada um desses usuários podem acessar dentro do OCI, eles têm esse painel de políticas, tá? Onde você cria as policies. Basicamente, as policies é uma frase onde você vai escrever que você permite um grupo ou um usuário a fazer algum tipo de ação para ele vai ter um verbo, né, que eles chamam aqui um verbo, em cima de algum recurso aqui dentro. E aí você vai indicar aonde que esse recurso vai estar residindo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está dando permissão para o grupo Instance Launchers para que eles possam gerenciar a família de instâncias que estão no compartimento ABC. Tá? O compartimento eu vou explicar ali um pouquinho mais para frente, mas nada mais é do que é como se fosse um local do OCI onde você sobe os recursos, tá? Se alguém já mexeu com a Azure, seria o Resource Group, por exemplo. Tá? Um depara para que você consiga ter uma visibilidade. Ele é um Resource Group, o que eles chamam de compartment, onde você pode estar subindo os seus serviços para estar utilizando. Então, por exemplo, eu quero fazer uma segregação aqui da minha nuvem por área da minha empresa. Eu quero que o time de marketing tenha a possibilidade de usar alguns recursos, eu quero que o financeiro tenha a possibilidade de usar e gerenciar outros recursos. Você pode criar compartimentos separados para cada uma dessas áreas, e aí, à medida que os usuários tiverem permissões para executar as ações, eles vão fazer, e até na parte de fazer uma bilagem em cima disso, você consegue também fazer filtros por compartments, tá? Então, aí você consegue até fazer uma cobrança mais granular em cima de quem está usando o que tipo de recurso. Voltando um pouco aqui para as policies, então basicamente a gente está permitindo esse grupo de usuários que eles possam gerenciar essas famílias de instâncias que estão no compartimento ABC. Então, se alguém desse grupo tentar fazer alguma coisa com um compute instance num compartimento, por exemplo, XYZ, ele não vai conseguir, porque a política não permite, tá? Então, que ele faça esse tipo de ação. Então, é aqui que você começa a fazer principalmente as questões de segregação e liberação de uso de recursos, tá? E como vocês podem ver, você pode ou gerenciar, você pode pedir para esse cara utilizar, então ele não vai poder criar nada, mas ele vai poder utilizar os recursos que foram criados ali, ou você pode apenas dar uma permissão de leitura, tá? Então ele consegue listar o que está ali, mas ele não consegue utilizar. Tá? E à medida que você vai subindo aqui de leitura, usuário até gerenciamento, você vai dando mais permissões para que esse grupo ou usuários possam estar utilizando esses recursos, tá? Então, essa parte aqui é uma parte bem importante quando você está começando a mexer com o OCI, para você garantir que tudo fique bem gerenciado e que somente tenha acesso ao recurso as pessoas que são necessárias terem e da maneira que elas necessitam ter esses acessos, tá? Um outro exemplo para uso de política seria que você está permitindo esses usuários que estão aqui, que são pessoas que só vão criar recursos de máquinas virtuais, a utilizarem recursos de rede. Então, o que implica isso?
Se esse usuário tentar criar alguma propriedade de rede ou criar uma rede nova, algo assim, ele não vai conseguir. Então, você até consegue segregar questões de áreas de atuação dentro da empresa. Então, dentro de uma empresa, geralmente, na área de infraestrutura, tem uma equipe que ela toda responsável por gerenciamento de redes. Então, eles vão ser as pessoas que vão criar os recursos dentro desse compartment, por exemplo. Mas aí, as pessoas que criam máquinas virtuais, elas precisam utilizar essas redes. Então, eu só vou permitir que elas utilizem, mas não façam alterações, tá? Assim você consegue ter uma governança muito melhor do seu ambiente. E aqui, né, porque eu tinha falado um pouco dos compartments, né? Então, eles vão ser separações lógicas, tá, dentro do seu ambiente do CI. Então eu tenho uma região e eu posso criar N compartments, quantos compartments vocês quiserem, e aí vocês podem estar liberando acesso. O interessante dos compartments é que você consegue criar um encadeamento nele como se fosse diretórios, tá? Então, por exemplo, eu tenho sempre um compartimento root, que é quando ele cria a minha conta, e a partir desse cara eu vou criando compartimentos separados. Mas se eu quisesse que esse meu compartimento também fosse um compartimento pai, eu poderia fazer isso e dentro dele criar compartimentos mais separados. Então, a granularidade que você consegue chegar de recursos, criação de recursos e acesso, ela é bem baixa. Tá? Então, você pode realmente limitar o que cada um pode estar fazendo ou gerenciando ali dentro do seu ambiente. Tá? Bom, mais uma visão geral desses caras. A parte de armazenamento, hoje o Cloud da Oracle oferece dois grandes serviços de armazenamento, tá? Podem ser utilizados. O primeiro é o Object Storage. Tá? O que é o Object Storage? Tá? Ele é uma área onde você vai estar armazenando dados, independente do formato, independente de como é essa informação, você vai poder armazenar qualquer tipo de informação ali dentro. Tá? E basicamente essa área ela não depende de nenhum recurso computacional. Tá? Então você vai criar o que eles chamam um bucket, e dentro desse bucket é onde você vai estar armazenando os seus dados. Hoje você consegue criar uma estrutura ali de pastas, diretórios, tudo mais, para armazenar os seus dados, só que a maneira que esse dado é armazenado, ele é diferente de um file system, tá? Que é o que geralmente o pessoal está acostumado. Quando você tem a sua máquina, o seu computador, você tem um file system, onde você armazena os seus dados e esse cara possui uma hierarquia de pasta. Aqui dentro do Object Storage, que até o nome do serviço é basicamente a tecnologia que ele usa para armazenar dados, você vai ter um bucket e dentro desse bucket vão ter vários objetos, tá? Então, se você criar aqui meu bucket barra minha pasta e colocar a sua foto.jpg aqui, o que acontece? Para o Object Storage, ele está dentro de um bucket, ele está armazenando um objeto que chama minha pasta barra minha foto.jpg, tá? E a mais você consegue estar interagindo com ele como se fosse um, uma estrutura de diretórios para ficar mais fácil para o usuário, tá? Entender como que esse cara funciona. E esse cara ele é escalável até petabytes de informação, tá? Então não tem limite, você vai ser cobrado pela quantidade de dados utilizados, tá? Então você pode estar salvando quantos dados você quiser, e o interessante é que ele é muito escalável e ele é extremamente barato, tá? Então essa área de armazenamento de dados, ela é extremamente barata. E se você já teve algum contato com nuvem, por exemplo, AWS ou Azure, esse serviço é semelhante ao S3 da AWS ou o Blob Storage da Azure, tá? Então, se você usou o S3, basicamente é o mesmo serviço que você vai estar utilizando aqui, tá? E quando você vai criar o seu bucket, tem algumas propriedades que você vai assinar lá para ele. Depois eu vou criar um bucket ali, a gente repassa essas informações. Basicamente, você vai escolher o tier que você quer. O que seria isso? A diferença entre um bucket standard e um archive. Isso aqui é a forma que você precisa acessar essa informação. O que é o standard? No standard você vai armazenar o dado e à medida que você precisar ler esse dado, ele vai estar disponível para você estar acessando ele. Então você pode fazer upload, baixar, salvar, isso tudo vai ser basicamente é o que a gente chama quente, né? Então ele vai te dar uma resposta rápida. Se você escolher um bucket como um archive, ele vai funcionar basicamente como se fosse um armazenamento de fita, tá?
Então, quem está acostumado com a parte de infraestrutura on-premise, é como se fosse uma fita. Você vai armazenar um dado aqui dentro. Só que esse dado ele não é um dado para ser lido recorrentemente, tá? Ele é um dado que você precisa armazenar ou por alguma política de órgão regulamentador, ou porque você precisa armazenar essas informações, mas você não precisa acessar elas. Porque é o que acontece. Uma vez que você entra num bucket de archive, por exemplo, você vai demorar para pegar um arquivo de volta, pode chegar de minutos até horas, tá? Para você estar conseguindo acessar essa informação de novo. Então, quando você vai criar o seu bucket, você vai indicar para ele se você quer que ele seja standard ou que ele quer que ele seja archive. Ah, eu sou uma operadora de saúde e eu tenho uma regulamentação que eu preciso armazenar 5 anos de histórico aqui de dados, de pacientes, por exemplo. Só que é só para auditoria, eu preciso só provar que esse cara está guardado e eu não preciso acessar ele nunca. Talvez uma vez por ano. Você pode usar um bucket de archive. E ele é mais barato que um bucket standard, por exemplo. Tá? Então o standard ele é um pouquinho. O storage já é muito barato. Quando você usa um archive, ele fica mais barato ainda. Tá? Então, você tem essa opção. Se você quiser, por exemplo, usar o seu Object Storage para fazer um trigger de eventos, tá? Que a Oracle possui um serviço de eventos, você pode utilizar também. Aí você vai flagar essa opção. O que seria isso? Ah, caiu um arquivo novo dentro do meu bucket e eu quero que à medida que caia um arquivo novo, você mande um push notification para alguém para falar que o arquivo foi salvo. Então você pode utilizar ele para também executar essa ação. Basta selecionar essa opção dentro da área do bucket, tá? E tem também uma opção de versionamento. Tá? Então, à medida que você vai alterando os objetos dentro do bucket, você pode ir criando toda uma questão de versionamento para que você consiga acessar versões antigas do objeto, tá? Que você alterou. E questões de criptografia, né? Todos os dados que são armazenados, eles são criptografados. Você pode escolher para que a Oracle crie uma chave de criptografia e ela gerencie essa chave. Tá? Então, para você vai ser transparente. Basicamente, criei o bucket, coloquei o arquivo aqui dentro. Você vai conseguir acessar, recuperar e toda o back-end da nuvem da Oracle vai lidar com isso. Mas se por alguma questão você quiser utilizar uma chave sua, também pode, tá? Você pode estar utilizando uma chave de criptografia que só você tem acesso, e aí você vai passar ela para o seu bucket para criptografar os seus dados. Bom, criei o meu bucket aqui, e essa aqui é basicamente a console do seu bucket quando você cria ele. Bom, o que é interessante da nuvem da Oracle e algo que é bem bacana que eles trouxeram, principalmente para o Object Storage. Ele possui suporte à API da S3. Então, o que acontece? Você pode interagir com o seu Object Storage muito via APIs, tá? E como basicamente hoje a Amazon é um dos grandes players do mercado, e muita gente já utiliza o S3 e já possui ou códigos utilizando APIs da S3. Você não precisa ter todo um retrabalho de reescrever esses códigos para utilizar uma API do OCI, por exemplo. Você pode utilizar a própria API da S3 para fazer as interações com o seu bucket. Tá? Você só vai, na hora de fazer a autenticação, você vai se autenticar com a sua conta da Oracle, com a API da S3, e aí você vai estar utilizando o seu Object Storage para estar salvando os seus dados. Tá? Se você precisar também interagir com ferramentas de terceiro, você consegue. Tem uma ferramenta muito interessante para mexer com o Object Storage, principalmente, que é o Cloudberry. Tá? Ele é um cara que ele vai te dar uma visão que você pode, é um cara que você pode utilizar para fazer upload de arquivo, por exemplo. Tá? Eu quero fazer um upload de uma pasta, um arquivo grande. Tá? Você pode tanto usar a interface web, tá? Mas a interface web, dependendo do tamanho do arquivo, ela pode ter algum timeout de requisição, ou sua conexão pode cair numa hora que você está fazendo o upload. Aí você pode estar utilizando uma outra ferramenta de terceiros para estar se conectando nessa área de storage e estar armazenando seus dados, tá? Então, aqui também você possui políticas de lifecycle, né, que são algumas informações aqui. Você tem os objetos, consegue ver algumas métricas, e tem essas que seria uma política de ciclo de vida. Aqui você vai indicar para o seu bucket o que você quer que ele faça com certos objetos depois de um certo período. Então, eu quero que eu só fique armazenado nesse meu bucket aqui standard, arquivos de uma semana. Tudo que for para trás de uma semana, eu quero jogar isso num bucket de archive. Você cria essa política aqui e ele vai fazer essa ação em cima dos arquivos que for necessário, tá?
E se você quiser também, ele deleta arquivos. Então, você quer manter no seu bucket somente arquivos de uma semana, os outros arquivos você não precisa dele para mais nada, você pode criar uma política de deleção. E aí ele vai apagar esse cara do seu object storage. Manter o seu espaço ali até o consumo de espaço, da maneira que você achar necessário. Políticas de replicação. Então, você pode criar políticas onde você diz, eu quero que esse meu bucket seja replicado em outra região. Tá? Então, você tem que garantir, por exemplo, por questões de segurança, que as informações que você tem no seu Object Storage que estão no Brasil tenham alguma redundância geograficamente apartada. Você pode criar uma política de replicação. A hora que você inserir objetos aqui, ele vai replicar esse dado para um outro Object Storage em uma outra região. Tá? E aí você vai ter o custo a mais, né, de adicional de estar usando outra região para estar armazenando os seus dados. E ele também consegue fazer uma política de retenção, ou seja, você consegue flegar os objetos para eles não serem alterados. Tá? Então você quer que durante um período aquele objeto específico não possa sofrer nenhum tipo de alteração dentro do seu bucket. Então isso também a nuvem da Oracle te possibilita. Tá? E até questões de visibilidade. Né? Então esse meu bucket ele é um bucket privado. Então, eu só consigo acessar ele se eu tiver credenciais de acesso e saber o caminho para chegar nesse cara. Tá? Você pode deixar esse cara público na internet, mas não é uma boa prática. Tá? Então, sempre que você trabalhar com os buckets, por mais que seja uma parte chata, né, às vezes, de criar todas as questões de autenticação, usuário, para estar trabalhando com os arquivos que estão aqui dentro, ou fazendo uploads, ou fazendo downloads, às vezes você tende a deixar esse cara público. Só que o que acontece? Uma vez que você torna o bucket público, ele está exposto na internet. Então, se algum hacker ou alguma pessoa encontrar um caminho até o seu bucket, ele vai conseguir acessar o seu bucket todos os objetos que estão ali dentro. Tá? Então, já tem histórico de vazamento de informação por questões de buckets estarem públicos. Tá? Então, aconteceu alguns, principalmente na Amazon com S3, já teve históricos de vazamento onde as pessoas largaram os buckets públicos e aí teve vazamento de informação. Então, sempre que um bucket privado, só torne o bucket público se realmente for necessário esse cara estar público. Tá? Se não tiver necessidade desse bucket estiver público, e principalmente se ele tiver dados sensíveis da empresa ou informações internas da empresa, nunca coloquem esse bucket como um bucket público. Então, uma pergunta aqui. Documentação. Tem um serviço de, o Pupin, tem sim um serviço de metadados, tá? A Oracle tem um serviço de catálogo de dados que você consegue integrar ele com o Object Storage. E aí você consegue criar todo um catálogo de informação do que está salvo ali dentro. Bom, um segundo serviço de armazenamento que o OCI oferece para você é o File Storage. Tá? O que é o File Storage? Aqui você já está trabalhando a nível de File System mesmo. Tá? Então, quem já está acostumado a trabalhar na empresa com File Servers ou File Systems compartilhados, tem uma pasta compartilhada lá que você coloca, onde todo mundo tem acesso. Basicamente é isso que esse serviço aqui vai estar te oferecendo. Tá? Então, você vai criar um File System, ou seja, um File Server aqui, para estar compartilhando as suas informações. E você consegue criar o que a gente chama de Mount Targets. Ou seja, você consegue criar uma camada de rede aqui para você fazer uma conexão de NFS nesse cara. Então, aqui você tem um file system que você está distribuindo isso para a empresa. Qual que é a grande vantagem desse cara? Você não vai mais precisar. Você quer criar um file server dentro da sua empresa. Aqui você não precisa criar hardware, ter a administração desse hardware, ficar adicionando disco, espaço nesse file server. Tá? A plataforma da Oracle aqui da nuvem te oferece um file server para que você possa utilizar e você tenha o menor trabalho possível, principalmente com a administração desse cara. E todos esses mount targets aqui, a hora que eu falar um pouco mais específico da parte de redes, você consegue usar redes privadas para estar comunicando com esse cara. Então, por exemplo, minha infra fica no Brasil. Putz, eu posso usar a região do Brasil, não tem problema. Aí você não vai ter nenhum problema de latência para acesso à informação. Óbvio que uma latência vai ser um pouco maior de você ter
esse file server dentro da sua rede, né, do seu data center on-premise, mas às vezes a latência pode ter um pouco mais de latência pode ser justificado por toda a questão de recurso que você vai economizar financeiro para não precisar manter um file server, por exemplo, dentro do seu data center, tá? E até não ter que manter aquelas máquinas ou todo aquele hardware para estar habilitando esses caras. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. Bom, eu vou sair um pouco da apresentação para a gente começar a mexer um pouquinho aqui, tá? E fixar um pouco dos conceitos. Então, basicamente, eu estou logado aqui na minha conta, no Oracle Cloud, tá? Então, aqui eu estou com uma região só de Ashburn. Eu quero gerenciar aqui minhas regiões. Minha sessão expirou. Deixa eu fazer o meu login aqui novamente. Vou pegar aqui. Aqui é bom que vocês já conseguem ver também a carinha da telinha de login dele, tá? Então, o tenant, por exemplo, vou aproveitar para explicar para vocês, toda a estrutura do seu OCI, ele vai ganhar um nome, tá? Então, isso é o seu tenant. Então, aqui você está falando, e esse nome é único, tá? Por conta que você cria na nuvem. Então, eu quero acessar o meu tenant, eu vou usar aqui meu usuário do IDCS para fazer o login. Ele já voltou na sessão. Beleza. Deixa eu ver aqui. Show. Então, eu estou inscrito nessa região. E aqui eu tenho as outras regiões que estão disponíveis que eu posso me inscrever para estar subindo os meus recursos no OCI, tá? Beleza. Bom, agora eu vou aqui, como eu falei, o menuzinho lateral para acessar o Object Storage, tá? Aqui eu vou ter o meu Object Storage. E uma parte interessante, tá? É muito importante quando você está mexendo com a console você se atentar em qual compartment você está logado, tá? Eu criei um compartment workshop aqui. E agora eu vou fazer a criação de um bucket. Eu quero que ele seja um cara standard, eu não vou precisar trabalhar com eventos. E eu quero um versionamento desse cara, a Oracle vai gerenciar. E aqui você pode estar colocando tags nesses recursos, tá? Então, se você quiser colocar alguma tag relacionada a projeto, a área, você pode estar colocando um recurso. Nas próprias policies, você pode chegar a permitir políticas, tá, baseadas nas próprias tags, tá, se for necessário, a chegar a esse nível de granularidade. Aqui, pronto, meu bucket já está criado. E eu já posso começar a trabalhar com esse cara, tá? Então, se eu quiser fazer um upload de algum arquivo aqui dentro, você pode dar um prefixo para esse nome, para esse cara. Eu quero selecionar um arquivo aqui, vou colocar uma chave aqui. Beleza. Aqui eu consigo ter minha chave, eu consigo ver meus objetos, tá? O status desse cara, se eu quiser fazer um download dele, ver mais detalhes, copiar, criar um request pré-autenticado, tá? Isso aqui facilita para você na hora de acessar esses objetos. Tá, cria um cara já pré-autenticado, a hora que eu for acessar ele, já tá, essa URL já vai estar autenticada para estar acessando a minha informação, tá? E aqui você consegue editar a visibilidade, né? Transformar público ou privado. Ou se você quiser movimentar um recurso de compartment, tá? Putz, criei um bucket aqui que era pro marketing, mas eu não me atentei no compartment que eu estava e eu criei no compartimento financeiro. Vou ter que apagar tudo e recriar? Não, você pode simplesmente vir aqui e mover o seu recurso de bucket, tá? Então, de compartment. Então, basicamente, por exemplo, se eu for no root, eu não tenho nenhum bucket aqui no root. Vou ver se eu consigo mandar ele pro source pro root. Show de bola, meu bucket não está mais no meu compartment, agora ele está aqui no compartment root. Tá? E assim você consegue ir gerenciando e modificando os seus recursos. Tá?
essa parte do Object Storage. Show de bola. Aí, pessoal, se vocês forem tendo questionamentos, perguntas, mandem ali no Q&A ou no próprio chat, tá? Que a gente vai respondendo ao longo do workshop. Passando aqui um pouco a parte do IDCS, né? A parte de identificação. Então aqui eu tenho um usuário e aqui, por exemplo, ó, eu tenho um grupo do IDCS, que é esse OCI Administrators, ele está mapeado para ser para o grupo administradores do IAM do OCI, tá? Então todos os usuários que eu criar no IDCS e adicionar nesse grupo, eles vão ter permissões dos caras que estão nesse grupo aqui. Beleza? Show. Agora eu vou voltar para a apresentação aqui. Agora eu vou entrar no detalhe dos recursos de redes que o OCI oferece, tá? Deixa eu ver antes de eu começar essa pergunta. Para os brancos são block volumes. Isso aí. O object, ele é diferente do block, eu vou falar do block mais à frente ali, mas o object storage você não anexa ele a nenhum tipo de recurso computacional, tá? Então ele não é como se fosse um HD que você vai espetar ele numa máquina e tá utilizando aquele cara na sua máquina. Ele é uma área de armazenamento de dados apenas, tá? Então você não faz nenhum tipo de recurso. Se você precisa de um HD, por exemplo, uma máquina virtual, aí você vai usar um outro cara que é o block storage. Tá? Eu vou passar por ele na hora que a gente falar de VMs para dar mais detalhes sobre esses caras. Tá? Já o file storage, né, que é um file server, você conseguiria, por exemplo, a partir do NFS, fazer um mount desse cara numa máquina para estar utilizando, mas o object storage não. Show. Vamos lá. Bom, dentro da parte de redes do OCI, né, você vai ver aqui uma série de recursos que ele oferece. Então, para quem já está acostumado, por exemplo, a criar recursos na própria AWS, você está acostumado com o VPC, que é o seu Virtual Private Cloud. Aqui na Oracle Cloud você vai chamar esse cara de VCN, tá? Que é o Virtual Cloud Network. O que seria o VCN, né? O VCN é a maior granularidade de rede que você vai ter. Então você vai escolher um bloco de IPs, tá? Que vai ser a sua rede para você subir os seus recursos na nuvem. E aí, essa VCN, você consegue quebrar elas em subnets, tá? Em redes menores que você vai estar utilizando para subir os seus recursos, tá bom? Então, o VCN, ele é uma rede que você usa, que ela vai estar totalmente apartada ali. Então, se você criar duas VCNs, elas, por default, não se comunicam. Você tem que criar uma comunicação entre essas duas redes, tá? Elas são apartadas e aí você pode estar gerenciando todas as informações ali da VCN, tá? Bom, se você está pensando em comunicar, putz, eu vim aqui, criei a minha VCN, criei a minha rede onde eu vou subir meus recursos à nuvem. Só que eu preciso fazer esse cara se comunicar com meus recursos que estão no meu data center on-premises hoje, tá? E aí a Oracle te possibilita duas maneiras de você fazer isso. Tá? Uma é criando uma conexão de VPN IPsec, que é o nome do serviço aqui é o IPsec Connections. Então aqui você vai criar uma VPN IPsec padrão, tá? Então você vai configurar o seu hardware, então o seu firewall do lado de você é onde ele vai ficar exposto aqui no Customer Premises. Então esse seu firewall ele tem um IP que ele fica exposto na internet, aonde o seu firewall do lado da Oracle Cloud vai utilizar para se comunicar e fechar um túnel ali de VPN, tá? Para que eu faço isso? Porque a partir de uma VPN você tem uma comunicação segura entre o seu ambiente on-premise com o seu ambiente da cloud, tá? Você não trafega dado pela internet. Se você trafegar dado pela internet, esse cara está exposto na rede. Se ele, tudo bem, ele pode ter questões de criptografia e tudo mais, só que ele está trafegando na rede e se alguém capturar esse pacote que está indo de um lado para o outro, ele pode pegar a informação que está ali dentro. Quando você cria uma VPN, esse pacote vai trafegar dentro de um túnel, tá? É como se você criasse um encanamento, vamos dizer assim, que vai proteger os seus pacotes, tá, da internet. Então ele não vai trafegar exposto na internet, ele vai trafegar dentro de um túnel onde liga o seu data center on-premise com o seu ambiente de nuvem, tá? Uma outra forma de você fazer essa conexão
é via Fast Connect. O que é o Fast Connect? Aqui você está falando de uma conexão física entre o seu data center e a nuvem da Oracle. O que é uma conexão física? Se você contrata um serviço de Fast Connect, você compra uma porta, é como se você comprasse uma porta de rede lá no data center da Oracle, e você vai ligar um cabo entre o seu data center e o data center da Oracle. Então você vai passar uma fibra ali entre esses dois caras e vai ter uma conexão física entre esses caras. Quando você usa o Fast Connect, você está fazendo uma conexão direta e você tem até ganho em questões de performance de rede, tá? Então, você diminui a latência entre os dois ambientes, tá? Então, essa é uma segunda forma de você estar conectando o seu mundo on-premise com o Oracle Cloud, tá? Então, você pode fazer por uma VPN IPsec, normal padrão, ou você cria um Fast Connect. Aqui você está comprando uma porta onde você vai lá pegar um cabo de rede, espetar no seu data center, e outra ponta você espeta no data center da Oracle, e aí os seus serviços começam a se comunicar, tá? Uma vez que você fizer as configurações. Ele possui também aqui serviços de load balancer, tá? Que é um serviço que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe também, que ele é importante, que quando você está falando de principalmente aplicações ou acessar aplicações web, você precisa gerenciar como que essas requisições vão afetar a sua infraestrutura por baixo, tá? Então, o load balancer é um cara que te permite distribuir requisições em várias máquinas de uma forma que você não sobrecarregue nenhuma das máquinas do seu back-end, por exemplo. Tá? E também tem alguns outros serviços, como um serviço de DNS para você criar um DNS próprio para fazer a comunicação, principalmente entre as suas redes. Bom, aqui é a carinha eu criei da sua VCN, né? Criei a minha VCN. Tá, agora para ficar mais um pouco mais palpável, né? O que é uma VCN? Eu criei uma VCN e usei esse bloco aqui, que é um IP 10.00/16. Então, dentro desse bloco de IPs aqui, eu tenho uma grande quantidade de IPs, tá? Então, eu vou poder usar todos eles para criar as minhas máquinas, os meus serviços dentro do Oracle Cloud, tá? Então, você foi lá, você criou sua VCN e a partir daqui você vai começar a quebrar esse cara. Então, o que você faz? Você cria uma subnet. Tá? O que é uma subnet? É uma rede menor. Você pode criar uma subnet até o tamanho da sua VCN. Então, se eu quisesse criar uma subnet única aqui, 10.000/16, eu poderia criar sem problema nenhum. Só não posso criar, por exemplo, uma subnet /8, porque aí eu estou ultrapassando o limite desse cara. Estando dentro desse limite, você pode criar a subnet que você achar interessante. Tá? Então, aqui você cria isso, você está separando ele em redes menores. Tá? E aí você, fazendo isso, qual que é a boa prática disso? Você consegue separar, por exemplo, recursos. Então, imagina que você tem uma aplicação. Sua aplicação vai ter um servidor de aplicação e vai ter um servidor de banco de dados. Só que esses dois caras, eles precisam ter liberações de acessos diferentes, regras diferentes. Por exemplo, o banco precisa ser muito mais restrito que a sua subnet de servidor de aplicação. Então, você vai quebrar em duas subnets diferentes, vai criar a comunicação necessária entre elas, tá? Somente a necessária, e aí você consegue fazer uma gestão muito melhor de todo o seu ambiente. Bom, você vai controlar também dentro da sua VCN tabelas de rota, né? O que são as tabelas de rota? Imagina que quando você está querendo se comunicar, eu tenho a minha máquina ali, meu servidor on-premise, e eu quero me comunicar com, por exemplo, um serviço de banco de dados que está na nuvem. A hora que eu fizer uma requisição para esse cara, vai sair um pacotinho lá da minha máquina, ele vai trafegar por todo um caminho até chegar, pode ser pela própria VPN, por exemplo, queria ter uma VPN, o pacotinho entrou no túnel de VPN, ele vai chegar num gateway. Aí esse cara vai ter que indicar para ele, cara, para onde que eu vou? Eu preciso chegar no endereço A. Como que eu chego no endereço A? Então são as tabelas de rota que fazem todo esse direcionamento da informação, tá? Então você vai criar uma tabela de rota que vai indicar para onde aquele pacote deve ir, tá? E assim você começa a criar comunicação entre esses dois ambientes que você tem. Fora isso, na sua VCN você tem uma série de gateways de comunicação que a Oracle oferece. Então, o que acontece? Eu fui lá, criei uma máquina dentro de uma subnet, tá? E aí eu quero acessar essa máquina aqui do meu computador.
Eu quero fazer um SSH para acessar o terminal. Tá? Só que da minha máquina, do meu computador, eu estou na internet pública, certo? E eu quero acessar um servidor que eu criei no meu ambiente da cloud. Como que eu faço isso? Você vai usar o Internet Gateway. Então, uma vez que você criou uma rota utilizando o Internet Gateway, falando, cara, qualquer requisição que vier aqui do destino da internet, eu posso chegar na minha subnet, por exemplo, aí eu consigo acessar a minha máquina. Se eu não tivesse esse cara aqui, eu nunca ia conseguir acessar a minha máquina da internet pública, tá? Somente de uma rede privada, aonde eu conseguisse acessar essa rede aqui, tá? E tem uns outros gateways que, por exemplo, o Dynamic Route aqui, que é o DRG. Esse é o cara que faz todo o direcionamento do tráfego da VPN. Então, criei uma VPN, eu vou associar ela a um DRG, e aí esse DRG que vai falar, tá vindo uma requisição do IP 10.2 aqui do on-premise. Tá, esse 10.2, beleza, eu vou mandar ele aqui pro IP 10.001 aqui da minha rede, tá? Então é esse cara que auxilia para fazer todo esse direcionamento desse tráfego, tá? E você pode criar também aqui, por exemplo, uma parte de security lists. Isso aqui basicamente funciona como um firewall. Então, imagina, eu tenho minha subnet, tenho minhas máquinas, quero acessar, criei minhas tabelas de rota, tudo bonitinho. Eu quero acessar a porta 1521 do banco. Mas eu não estou conseguindo acessar. Você valida a rota, a VPN está de pé, o DRG está certinho, a rota está certa, mas você não criou uma regra na sua lista de segurança que permite que a sua máquina 10.2 aqui debaixo do on-premise acesse a porta 1521 da sua máquina 10.001. Então você vai lá e você vai criar essa regra dentro da sua lista de segurança. É para isso que esses caras servem, tá? E aí é como se fosse um firewall mesmo de bloqueio. Então você vai falar, beleza, na lista de segurança que o 10.2 aqui pode acessar o 10.001 na porta 1521. Tá? O local peering, que é um outro gateway que você usa para comunicar as VCNs. Lembra que eu falei, né? A VCN é como se fosse um cara único, e se você criar mais de uma VCN, esses caras, por padrão, não se comunicam. Tá? Você tem que criar a comunicação entre elas. E como que você faz isso? Você vai criar uma comunicação usando esses local peering gateways aqui, onde você vai conseguir falar que eu quero que a minha VCN1 se comunique com a minha VCN2. Tá? O último deles, o penúltimo deles, que é o NAT, ele é um cara que você usa para dar acesso da sua máquina para a internet. Então, basicamente, você criou uma subnet privada. Essa subnet, por padrão, não tem acesso para a internet externa. Se eu entrar nessa máquina e tentar acessar o wall.com.br, eu não vou conseguir, tá? Porque essa máquina não está habilitada para sair, ela não sabe o que fazer quando você tenta acessar o wall.com.br. Aí você usa esse NAT Gateway para liberar o acesso ao mundo externo para essa máquina. Então, dessa máquina, ela pode sair para outros lugares. Tá? E o último deles, que é o Service Gateway, é o cara que você usa para se comunicar com outros serviços. Então eu preciso, por exemplo, criei minha VCN, estou com a minha subnet bonitona aqui, subi minha máquina, e eu quero pegar um monte de arquivo que está na minha máquina e eu quero jogar esse cara no Object Storage lá no meu bucket, porque eu quero fazer backup e tudo mais. Você vai utilizar um Service Gateway para fazer essa comunicação. Então aí você fala, a sua subnet vai saber chegar no seu Object Storage. Tá? Lembra que o Object Storage ele não tem nada de recurso computacional. Ele só vai ter um endpoint, que seria o que? Um endpoint lá. object.oracle.com. Tá? Então, para você acessar esse cara, você tem que saber o caminho para chegar até lá. Então, o Service Gateway te indica o caminho para você chegar e acessar esse recurso. Tá? Então, assim você consegue pegar a sua máquina que está nessa rede aqui e fazer ela se comunicar com o seu Object Storage, e aí você faz os seus backups e tudo mais. Tá? E um ponto importante das subnets, que é interessante falar, lembra dos Availability Domain e das regiões? Então, as subnets elas podem ser públicas ou privadas, né? Públicas aceita IPs públicos, privadas não aceitam, tá? Então você quer que a sua máquina, você quer acessar ela da sua casa. E você não tem VPN nem nada, mas você tem Internet Gateway só que essa máquina precisa estar numa subnet pública, porque assim você consegue dar um IP público para ela, tá? Você dá um endereço para sua máquina. E aí você consegue fazer esse acesso. Se você criar uma subnet privada, você não tem como adicionar o IP público, e aí você só se comunica entre redes privadas, tá? E as subnets, uma vez que você vai criar elas, você pode criar ela a nível de região,
ou você pode criar subnet a nível de Availability Domain. Então, imagina que você vai criar uma subnet que ela vai ficar somente, imagina uma região com 3 data centers. Eu vou criar uma subnet que vai ficar somente num data center, eu vou criar outra subnet que vai ficar em outra e outra que vai ficar em outra. Pois eu separei minhas redes aqui fisicamente, tá? Então, se acontecer algum problema num Availability Domain da região, eu não vou ficar com o meu site inteiro fora, tá? Você pode, se você escolhe por região, aí ele faz um dinâmico aí, onde que ele vai subir esse cara. E aqui, antes da gente entrar lá no portal, eu trouxe um desenho de arquitetura aqui de redes para ficar um pouco mais visível tudo isso que eu estava falando para vocês até agora, né? Então, imagine que aqui, ó, você tem a sua rede on-premise. Eu fui lá, criei, ó, o meu CPE, que é o meu firewall, cadastrei lá na Oracle, criei a conexão de VPN com o meu ambiente aqui, ó. Então aqui eu estou na minha região, eu estou no meu DRG a nível de VCN, que é esse cara maior aqui por fora. Então eu tenho uma VPN com a minha VCN. Criei essa comunicação aqui. Aí daqui eu consigo chegar até a minha VCN, tá? Então eu tenho uma subnet privada, regional. Então as duas são regionais, então ela está nos dois Availability Domains, tá? Para conversar com as minhas VCNets. E aqui, por exemplo, para minha subnet pública, eu uso o meu Internet Gateway para comunicar aqui com a internet. Para minha subnet privada, eu vou usar aqui o meu NAT Gateway para comunicar a saída. Observem que aqui, ó, a setinha está saindo e entrando, tá? Então a comunicação é dos dois lados. Aqui é somente uma comunicação de saída. Então eu estou nessa rede de privada aqui e eu estou fazendo um caminho de saída para acessar a internet, tá? E aí eu tenho as security lists que podem controlar o firewall e acesso a esses caras. Antes de eu falar do load balancer, eu vou entrar aqui para a gente ter uma ideia de o que seria tudo isso. Então eu vim aqui, eu vou criar minha VCN. Então aqui eu estou no meu compartment root, vou voltar para o meu compartment workshop. Eu vou criar minha VCN, eu vou dar um nome para ela. Eu vou escolher um bloco de rede aqui, que vai ser um 0016 mesmo. Tá? Eu posso colocar para ele ter uma resolução de DNS ou não. Ele vai botar um label de DNS padrão aqui. Tá? Posso taguear a minha VCN, então se eu quiser taguear a VCN, você pode taguear. Você pode taguear qualquer serviço, qualquer recurso que você cria, praticamente que você cria aqui no Oracle Cloud. Beleza, criei aqui minha VCN 10.00.16, tá? E aqui eu vou criar uma subnet menorzinha aqui também, parecida aqui, uma subnet. Vou deixar ela como regional mesmo, tá? Se eu quisesse uma Availability Domain, eu poderia escolher algum dos três aqui. 10.00 aqui, barra 24, que é uma rede menor. A tabela de rota vai ser a padrão. Ela vai ser uma subnet pública, então eu posso ter IPs públicos nessa subnet. Resolução vou deixar aqui. Lista de segurança, que é meu file. Vou deixar outro padrão e vou criar aqui minha subnet. Criei minha subnet. Legal. Agora ele vai ter uma tabela de rota, ele vai ter uma security list. Eu quero liberar acesso aqui, eu vou criar meu Internet Gateway. Criei Internet Gateway. É bem simples, tá? Todos esses recursos de rede, eles criam muito rápido e eles são bem simples de criar. Eu vou criar um DRG aqui, eu não tenho nenhum DRG criado, mas depois eu crio ele ali, mas eu não vou conseguir fechar VPN porque eu não tenho um firewall do meu lado, por exemplo, para conectar, tá? Vou criar aqui meu local peer. Vou criar o NAT, mas eu não vou usar. Beleza, e o meu Service Gateway aqui. Eu vou escolher aqui my Service Gateway. E aqui, ó, o interessante do Service Gateway, você escolhe, ó, você quer um Service Gateway para falar somente com Object Storage, ou você quer um Service Gateway para conversar com todos os outros recursos do OCI, tá?
eu vou escolher todos. Mas você poderia escolher somente o Object Storage. Se você escolhe todos, o Object Storage está dentro também, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Show. E aí, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, vou entrar aqui na tabela de rotas. Não tenho nenhuma rota aqui, eu quero criar uma rota. Meu target vai ser a internet. Então, qualquer requisição que chegar, eu vou colocar aqui usando. Então aqui eu estou indicando que isso aqui é a internet toda, tá? Então, internet pública. Meu internet gateway. E adicionei uma rota para esse cara. Agora ele já sabe chegar no caminho. Tá? Subnets. E aí, pô, tenho a minha rota lá, agora eu vou mexer na minha lista de segurança. Então aqui, ó, você pode ver que eu tenho uma regra que fala que qualquer IP da internet pública pode falar com esse protocolo vindo de qualquer porta para chegar na porta 22, que seria, por exemplo, um acesso SSH. O que é isso? Aqui é uma regra de ingress, ou seja, eu estou entrando no meu servidor. Então, são regras de entrada no servidor. Aqui, egress, são regras de saída. Então, eu estou falando aqui ó, do meu servidor, eu posso sair para qualquer lugar, qualquer protocolo. Então, aqui eu estou liberando acesso do meu servidor para a internet. Então, aqui é regras de entrada e aqui regras de saída. Beleza. E aí, se você fosse criar um IPsec Connection, só para vocês terem uma ideia aqui, ele tem até um wizardzinho que te auxilia a criar a própria conexão de VPN, né? Você teve que dar um nome. Aqui eu estou cadastrando o firewall do meu lado, então vou chutar um 16. Se eu quiser escolher aqui um vendor desse firewall, então ele já tem aqui algumas configurações. Eu tenho um checkpoint aqui e a versão é essa aqui. Então aqui eu estou escolhendo o nome da minha VPN. Aqui como que esse roteamento vai funcionar dentro da minha VPN. Uma rota estática. Rota estática que eu estou fazendo. Eu vou passar todas as redes desse lado que vão se comunicar com esse cara. Se eu passar um BGP, ele vai pegar dinamicamente todas as redes que eu tiver aqui e anunciar esse caminho de um lado para o outro, tá? Então você pode escolher esses dois tipos quando você está criando a VCN. E aí você vai ter que fazer alguns parâmetros de configuração. Mas aqui é mais para conexão e criação dessa VPN. Show. Deixa eu voltar aqui. Bom, aí para matar toda essa parte de redes aí que é um pouquinho mais complexa, a parte do load balancer, tá? Quando eu vou criar um load balancer, eu tenho algumas opções que eu posso escolher. Então eu posso escolher que meu load balancer seja público ou privado, tá? Ou seja, se eu escolher um load balancer público, ele vai ter um IP público para ele, onde eu consigo acessar esse cara, senão ele vai ficar privado e só vai acessar na minha rede, tá? Eu posso escolher também qual que é o tamanho máximo de banda que eu quero que esse load balancer trafegue, tá? Então, desde um cara pequeno até um cara large. Vou escolher a VCN, tá? Que eu vou estar utilizando junto com esse load balancer e a subnet. Aí, uma vez que eu escolhi esses detalhes, se eu quero um load balancer público ou privado, eu vou escolher o tipo de back-end que eu quero, né? Ou seja, esses caras aqui, ó, são as políticas, tá? Então, o load balancer ele escolhe algumas políticas que ele segue para balancear o tráfego. Então, pode ser round robin, IP hash ou list connections. Por exemplo, list connections. Toda vez que chegar uma requisição da minha aplicação, por exemplo, ele vai ver qual servidor que está com menos conexão ativa e vai jogar isso para esse servidor de back-end. Aqui eu adiciono meus servidores de back-end. Por exemplo, podia pôr 3 máquinas aqui e escolher o list connection. Então, 2 máquinas estão com 10 conexões e uma máquina está com 5. A hora que entrasse uma nova conexão na minha aplicação, ele ia jogar para esse cara que estava com 5, tá? E aí você pode escolher políticas de health check para ele validar se o servidor está ativo, não está ativo, ter listener, tá? Então tudo isso você consegue configurar com esse load balancer. Por que eu dei um pouco mais de ênfase no load balancer aqui também? Geralmente em provas de certificação do OCI, principalmente para a parte de arquitetura, eles enfatizam bastante, tá? Em questões de utilização de load balancer. Então é importante você entender como que esse cara funciona, quais são as políticas que ele aceita, como você pode validar se um servidor está de pé ou não, tá? Então é interessante dar uma olhada com mais carinho
pro load balancer. É por questões da própria prova mesmo. Bom, falando aqui um pouco da parte de VM. O que seria a parte de compute, né? A parte de compute aqui é onde você vai efetivamente criar as suas VMs. Então, o que você quer criar aqui de servidor, tá? Então, basicamente, você pode criar uma instância e aí você vai estar fazendo o que você quiser com essa instância. Tá? Isso aqui é um serviço de infraestrutura como serviço, é um IaaS, tá? Então, a parte de computação eu prefiro passar pela própria... Deixa eu passar o bloco aqui, aí eu já vou lá para... Aqui eu vou entrar junto com vocês no portal e aí eu vou passando por todas as etapas de compute, que é melhor e mais interessante do que ficar no PPT aqui só mostrando telinha. Tá? Também na parte de VMs tem um serviço que é o Block Storage. Tá? Lembra que a gente tem um object, onde eu armazeno qualquer coisa e não coloco esse nenhum tipo de recurso computacional. Tem o File Storage, que é meu file server, que eu posso fazer um melting point desse cara em vários servidores e compartilhar arquivos nele. E tem o Block Storage. O que é o Block Storage? Esse cara aqui são os HDs efetivamente, tá? Então é isso aqui que você vai criar e adicionar nos seus servidores, tá? Então você pode criar os seus blocos aqui, por exemplo, aqui é um bloco de 50 gigas, e aí eu posso usar esse cara para taxar algum servidor. Uma coisa interessante do Block Storage aqui da Oracle é que ele já possui, por default, algumas políticas de backup, tá? Então, hoje já tem default essas 3 políticas, aonde você tem, por exemplo, na Gold, já é pré-definido da Oracle, ela vai fazer 4 backups ao longo do dia do seu block storage, tá? Então você vai ter sempre um snapshot. Ele vai tirar uma foto daquele disco e vai armazenar para você. Vai tirar uma foto e armazenar, tirar uma foto e armazenar. Putz, fiz alguma coisa errada aqui, corrompi o disco, ou apaguei coisa que eu não podia, coisa que eu não deveria, perdi meu servidor? Não perdeu. Você pode recuperar, criar um novo volume, block volume aqui a partir de um backup, tá? E aí você só atacha, troca os discos da máquina, né? E aí você continua o seu serviço, o seu trabalho. Então é muito importante, uma vez que criar os seus block volumes, você utilizar essas políticas de backup. Tá? Se você quiser criar uma política de backup sua, você pode também, não precisa efetivamente ficar preso a essa política da Oracle, as três políticas da Oracle, tá? Mas isso aqui é muito importante, principalmente para se tiver algum problema nas VMs, você conseguir recuperar os seus discos, tá? E agora, vamos lá para o CI. Bom, compute instâncias. Bom, eu quero começar pela parte mais básica. Eu vou criar uma instância. Então, eu estou no meu compartment workshop e agora eu quero criar uma instância para eu trabalhar. Vou começar aqui uma instância. Aí que eu vou escolher na minha instância. A primeira coisa que eu escolho é o sistema operacional que eu vou usar. Tá? O que acontece? A Oracle já tem algumas imagens prontas que eles deixam liberado. Tá? Então, por exemplo, aqui tem Ubuntu, CentOS, Oracle Linux Autônomos, que é um outro lançamento da Oracle aí, que é um sistema operacional que ele tem alguns esquemas de machine learning que ele consegue aprender, fazer backup, aplicações de patch automáticas, tá? Ele tem um gerenciamento mais autônomo mesmo do próprio sistema operacional, tá? Se você precisar de servidores Windows, a Oracle oferece imagens também de servidores Windows, tá? Então até o Windows Server 2019. Essa licença aqui já está atrelada ao próprio CI, então você não precisa licenciar nada à parte. Uma vez que você criar uma máquina Windows pelo CI aqui, usando a imagem da Oracle, já está com a licença incluída, tá? Então já tá já um custo só que você paga, você não precisa estar licenciando a parte com a Microsoft ou o próprio Windows, tá? Tem outras imagens que a Oracle oferece, então, alguns servidores. Enterprise Manager, Oracle Database, para você trazer a sua licença, Business Suite, PeopleSoft. São alguns softwares da própria Oracle, até que o que acontece? Quando você usa essa imagem, a hora que ele subir a sua VM, ele já subir com esses softwares instalados. Tá? Então, por exemplo, o que esse cara aqui, o que é o BYOL? Bring Your Own License, ou seja, você vai subir essa máquina de PeopleSoft,
mas você tem que comprar uma licença apartada, tá? Então, você vai ter que ter essa licença que você vai pagar a parte da infraestrutura que você está usando aqui. E aí você pode usar essa licença dentro da sua VM sem nenhum tipo de problema, tá? Tem imagens de parceiros que a Oracle oferece também, então eles têm todo um marketplace, tá? Onde você pode estar subindo imagens já com os serviços instalados. Por exemplo, eu uso o banco SQL Server, e você quer criar um SQL Server 2016. Você tem uma imagem onde ele vai subir a VM, sistema operacional e o banco. E aqui nessa imagem, por ser uma imagem de parceiro da Oracle, ou do SQL Server, a licença já está inclusa também, tá? No valor que você vai pagar pela VM estar sendo utilizado, tá? E você paga pela utilização por hora de recurso computacional. E se você quiser criar uma VM, uma imagem, você pode. Eu tenho um monte de máquina aqui no meu parque e eu quero migrar essas máquinas para a nuvem da Oracle. Você exporta a sua VM e aí você faz o import dessa imagem para o OCI. A hora que você subir a máquina utilizando a sua imagem, já vai subir com a VM que você exportou, tá? Você também pode criar uma VM a partir de um boot volume, ou seja, você tem um block storage lá de boot que você já tem de outra máquina ou que você usa, e você pode usar para criar uma máquina a partir desse cara. Então você pode, por exemplo, criar um sistema operacional zerado, um Linux. Fui aqui, criei meu Oracle Linux 7.8, instalei um monte de programa aqui, um monte de serviço, deixei ele bonitinho e eu quero ter essa imagem para mim. Você pode fazer ou criar uma imagem da VM inteira como um todo, ou você cria uma imagem do seu disco de boot. E aí, se você precisar subir outra VM igual a essa, você já tem um disco de boot e você já usa ele. Então, a hora que ele subir, ele já sobe com tudo pré-configurado. Tá? Beleza, vou escolher aqui meu sistema operacional, minha instância. Agora eu vou escolher qual Availability Domain eu vou subir esse cara. Então, por exemplo, eu vou subir no meu Availability Domain 1. Tá? Então ele vai subir nesse data center. E aí eu vou escolher o shape da máquina. O que é o shape da máquina? Ele é o recurso computacional que eu estou subindo. Tá? Então a Oracle ela oferece CPUs AMD, Intel Skylake e alguns Intel de gerações anteriores. Tá? E você pode subir aqui tanto uma VM, ou seja, você vai subir uma máquina virtual, ou se você tiver um bare metal, você pode subir a VM no bare metal. O que é o bare metal? É como se você comprasse uma geladeirona lá, um servidor, onde você vai usar esse cara para subir as suas VMs, tá? E isso aqui tem um custo maior do que você subir uma virtual machine mesmo, onde você sobe num hardware que ele é compartilhado com os clientes e tudo mais. Lógico que tem uma separação de ambientes e tudo mais, mas se você for ver a máquina lá, a geladeira que está rodando isso, é uma geladeira onde tem várias empresas compartilhando aqueles recursos computacionais, tá? E aí você vai escolher. Aqui a gente está aparecendo poucas opções, mas é porque essa conta é uma conta free, tá? E até explicar esse Always Free Eligible aqui. Tudo que tiver tagueado com isso aqui, se você criar uma conta hoje lá na Cloud da Oracle para uso pessoal, ele tem alguns recursos que são grátis. Tá? Primeiro eles te dão R$ 1.100, tá? Para você usar durante 30 dias. Aí você pode usar qualquer recurso. Gastou os R$ 1.100 ou passou 30 dias, esses Always Free aqui, eles ficam livres se você está utilizando. E isso aqui não tem período de expiração. Por exemplo, diferente da AWS, que você cria uma conta, você tem um ano de free tier, que são recursos grátis que você pode utilizar por um ano, a Oracle não tem essa limitação. Você criou uma conta, você pode estar utilizando esses caras de graça, tá? Então, eu quero subir uma máquina aqui com um shape da Legacy aqui com uma CPU e 1 GB de memória. Esse cara é grátis, então eu posso deixar essa máquina rodando lá que não vai ter custo nenhum para mim. Tá? E aí o que acontece aqui? O shape da máquina, o que você escolher, você vai escolher sempre acoplado aqui recurso computacional e memória. Tá? E aqui tem, à medida que você vai aumentando, principalmente recursos de OCPU, que é o valor que você paga efetivamente, você vai pagar por quantidade de OCPU utilizada por hora, você vai ter alguns recursos a mais. Por exemplo, se aumenta a quantidade de CPU, ele te dá mais banda de rede. Então, você pode ter uma máquina que ela tem uma rede melhor. Eu posso adicionar 2 interfaces de rede nela. Tá? Aqui eu vou armazenar o block storage. Tá? Então, e se você quiser usar uma CPU AMD, você também pode. Tá? Ou até um Intel Skylake. Por exemplo, o menorzinho aqui, vou pegar esse standard com uma CPU e 15 GB. Para quem já está acostumado com essa nomenclatura, uma Oracle CPU ela equivale a 2 vCPUs, tá?
Então, se você usa a máquina na Amazon, você sobe vCPU. Se você subir uma máquina aqui com uma CPU, é como se você estivesse subindo uma máquina com 2 vCPUs na AWS, por exemplo. Tá? Bom, beleza. Eu vou escolher meu shape aqui. Eu quero subir essa máquina. Aqui eu vou fazer toda a configuração de rede desse cara. Então aqui eu vou falar, dentro desse compartment, lembra do lance dos compartments? Eu posso ter um compartment específico de rede. Eu só quero usar ele. Tenho meu compartment, tenho a minha VCN, e aqui tem o meu compartment subnet. E eu vou usar essa subnet que eu criei, tá? E aqui eu posso escolher. Eu quero que essa máquina já venha com o IP público atachado nela ou não, tá? Depois você pode alterar essa configuração, tá? É possível alterar, você colocar um IP público fixo e tudo mais. Tá? Eu vou pedir para ele criar, tá? Eu quero customizar o meu disco de boot, tá? Então, geralmente, o disco de boot ele já sobe com um tamanho específico, mas se eu quiser ter um disco de boot maior, eu posso. Eu vou escolher um disco de boot aqui de 100 GB, tá? Você pode escolher em Transit Encryption, ou seja, criptografia no trânsito dos dados desse disco de boot, e também você pode criptografar esse disco de boot aqui com uma chave que você gerencia, tá? Aqui é só a parte de adicionar a chave SSH para acessar essa máquina. Então, se você quiser acessar essa máquina com uma chave SSH, você vai escolher ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Acho que eu tenho uma chave. Aqui, né? Aqui eu não vou ter uma chave SSH. Ela está adicionando. Show. Ver se eu tenho um botijinho aqui. Vou criar uma chave aqui. Beleza. Salvar minha public key. Desktop. Chave. Sim. Chave de chave. Não. Chave. 2. E eu vou exportar o PCCH. Beleza. Pode tanto importar ou você pode pegar o conteúdo, tá? Eu vou pegar o conteúdo aqui e vou colocar esse conteúdo aqui para essa chave. Beleza. Aqui então é como eu vou acessar essa máquina, tá? Então vamos lá. Agora eu quero fazer alguma gestão maior em cima dessa minha máquina aqui. Se eu quiser colocar essa máquina num fault domain específico, o que é o fault domain? Isso aqui tem um availability domain que é o data center, isso aqui é o hardware dentro do data center que eu vou subir essa máquina. Tá? Você pode escolher um ou deixar que o OCI escolha para você. Se você tiver algum script de inicialização que tem que fazer algumas ações, instalar algumas coisas, você também pode estar utilizando o script de inicialização para sua máquina, tá? Habilitar o monitoramento da Oracle e tudo mais. Questões de rede. Você pode fixar um IP específico para sua máquina, como aquela rede que eu criei. Eu quero que essa máquina suba com o IP3 e eu posso dar ou não um hostname para esse cara. Tá? Imagem. Eu tenho a minha imagem do Oracle Linux lá e eu só tenho essa opção. Se eu tivesse mais algumas opções de imagem daquele Oracle Linux, eu poderia utilizar. E aqui, se eu quiser subir essa máquina no host dedicado, isso aqui você compra a parte e aqui você está comprando uma lata lá para você dentro do data center dedicada que não vai estar compartilhada com mais ninguém, onde você vai estar subindo o seu recurso. Tá? Lembrando que isso sempre tem custos a mais. Tá? Especifiquei. Show de bola. Beleza. E eu vou botar aqui para criar meu servidorzinho. Enquanto ele cria, block storage. Eu quero criar um block volume aqui, que eu vou adicionar esse block volume na minha máquina. Beleza. Vou escolher o availability domain desse cara, o tamanho, o workshop. Aqui que é a parte interessante, tá? A Oracle ela não diferencia SSD, HDD, nada. Ela vai diferenciar pelo que você precisa. Se você precisa de um disco balanceado, então ele vai te entregar essa quantidade de IOPS, esse throughput, tá? Se você precisa de um disco de alta performance, ele te entrega essas opções aqui. E se você quiser um disco de um custo menor, você vai ter um disco mais lento, tá? Então você vai escolher o disco pela performance dele.
Eu quero escolher um backup aqui, eu quero um backup bronze desse meu disco. Questões de criptografia, e aí você pode criar o seu block volume. Ele vai provisionar rapidinho aqui, porque é pequenininho. E aqui, ó, quando você está no seu block volume, você consegue ver a quais instâncias esse cara está atachado. No momento ele não está atachado a nenhuma instância. Se eu quisesse atachar ele a alguma instância, eu vou escolher o tipo de ataque que eu vou fazer, a SCSI ou para virtualizado. Tipo de acesso, tá? Então eu posso colocar um disco na máquina que ele só vai ser de leitura, ou seja, eu não vou poder alterar nada nesse cara. Ou eu posso ler e alterar esse cara. A minha instância já criou. Eu vou escolher o device name aqui. Ele pegou esse cara aqui. E eu vou atachar. Show, deixa eu ver se a minha instância já está pronta. Minha instância já está rodando, ela já subiu. Tá? Então ela pegou meu IP privado que eu quis que ele pegasse, da minha subnet. Se eu quiser ver informações métricas de utilização de CPU, memória, você consegue ver por aqui. Tá? Block volumes atachado, se eu quiser atachar, eu posso fazer o caminho por aqui também, além de ter feito o caminho pelo outro lado. Tá? Posso ver as VNICs que estão atachadas, ou placa de rede que está atachada na minha instância e alterar ele. E a parte aqui do meu boot volume. Tá? Então eu posso entrar nos detalhes, eu até ver o meu boot volume aqui e entrar nos detalhes dele. Tá? Então aqui eu posso ver backup, posso criar clones do meu boot volume, atachar ele a outras instâncias quando eu desatachar dessa minha instância, mudar a performance desse cara, se eu quiser um disco de boot que ele seja de alta performance, você pode alterar. Beleza? E aqui, vamos ver aqui, foi Marketplace. Para a parte de VMs, basicamente a parte interessante é essa, né, de você entender tudo que é possível ser feito com esse cara. E agora eu vou entrar um pouco no mundo do Autonomous, tá? O que é o Autonomous Database? A Oracle lançou recentemente o que eles chamam de Autonomous Database. Para quem trabalha com um banco de dados, principalmente banco de dados Oracle, o que esse cara faz? Ele faz uma série de ações em cima, principalmente de configuração e gestão de performance em cima desse banco. Então, antigamente, você vai executar uma query no banco, ela pode estar uma query que ela está lenta, está demorada, não está rodando. Aí tinha uma pessoa, que era o DBA, que é o DBA, que ele precisa existir ainda, tá? Ele vai ter que ter, mesmo tendo um Autonomous, que era um cara que ia lá, olhava plano de execução, fazia toda uma análise em cima de por que aquela sua query está lenta e como fazer aquela query performar. O Autonomous, ele traz algumas funcionalidades que já fazem, teoricamente, automaticamente, todas essas questões de tuning, principalmente escolha de plano de execução. Óbvio que como ele é um machine learning, ele precisa de uma aprendizagem, tá? Então, uma vez que você criou um autônomo zerado, você vai começar a trabalhar em cima desse banco, e à medida que você for trabalhando, ele vai aprender como que você trabalha com as suas tabelas, suas informações. E aí ele vai começar a fazer todos os tunings necessários para que você tenha uma alta performance, tá? E o Autonomous você não gerencia recurso computacional dele, tá? Tipo, você não tem acesso à máquina que está o Autonomous. Porque o Autonomous, ele sobe por trás, ele está rodando em cima de um Exadata. Para quem não conhece, a Exadata é uma appliance, é uma geladeira lá que a Oracle criou, que ela é extremamente otimizada e específica para utilizar banco de dados Oracle, tá? Então, hoje, quando você fala em hardware para banco de dados Oracle, o supra-sumo é o Exadata. E o Autonomous, quando você cria ele no OCI, ele vai rodar em cima de Hexa, tá? Uma parte importante do Autonomous e bem interessante, você consegue separar recurso computacional de recurso de armazenamento. O que é isso? Eu posso ter o meu banco, armazenar os meus dados, você vai ser cobrado em separado pelos dois, e aí, eu só uso meu banco durante 8 horas por dia, depois eu não uso mais. Você pode parar o seu Autonomous, que os seus dados vão estar armazenados lá na área de storage, tá? E depois, no outro dia, quando você subir ele já sobe e os dados continuam lá, tá? Então, você paga separado pelos dois serviços.
Isso que é uma grande vantagem do ambiente de nuvem, tá? Você está desacoplando questões de armazenamento com questões de recurso computacional. Tá? Beleza. E, bom, o que a Oracle oferece aqui no Autônomos para vocês? Ele tem dois tipos de banco que eles chamam de autônomos, tá? Dois sabores que tem o Autônomos DB. Uma hora que você vai criar o seu Autônomos, você vai dar um nomezinho para ele, né? O nome vai criar o nome do seu banco, e ele tem duas opções. Ou você vai trabalhar no método Data Warehouse, que é o ADW, ou você vai trabalhar no Transaction Processing, que é o ATP. Bom, o ADW ele vai subir esse banco já todo voltado para questões de trabalhar com DWs. Tá? Então você tem uma estrutura de data warehouse com suas tabelas fatos, dimensões, você vai fazer agregação, vai fazer análise em cima dessas informações, você vai utilizar o ADW. Agora, se você tem um banco de aplicação, por exemplo, transacional, onde ele vai ficar só fazendo a transação ali, você vai usar o ATP, que é o Transaction Processing, tá? Então, depende da finalidade que você vai ter o seu banco de dados, você escolhe qual tipo de autônomos você quer estar utilizando, tá? Hoje ele oferece a versão de banco 19C e 18C, que são as versões do autônomos, e aí, na hora que você vai criar ele, você pode escolher a quantidade de CPUs que você quer e a quantidade de storage de armazenamento que você quer ali no Autônomos, tá? O Autônomos ele não usa block storage, tá? Ele tem o storage do Autônomos mesmo, é específico para esse recurso. Então, e você tem uma possibilidade de auto-scaling, tá? Então você pode começar com uma CPU, duas CPUs, três CPUs, só que, por exemplo, você tem um período lá de 3 horas onde o recurso do seu banco ele é muito necessitado, principalmente recurso de computacional de CPU. Você pode falar para ele fazer um auto-scaling, e aí você indica para ele até onde ele vai aumentar, e aí ele aumenta quente mesmo, tá? Não tem downtime, ou seja, eu mudei de uma CPU para 5, meu banco vai ter que parar, vou ter que esperar ele fazer essa alteração, não, você vai continuar trabalhando, e à medida que ele vai provisionando esses recursos a mais, tá? Então todo o scaling do Autônomos ele é a quente, não tem downtime. E aí você também pode aumentar o tamanho de armazenamento que você quer, tá? Então o que isso te possibilita? Por exemplo, eu não preciso atrelar esses dois caras. Eu quero mais storage, mas eu quero uma CPU só. Você pode estar utilizando. Tá? E ele trabalha numa modalidade de dois tipos de licença. Ou licença incluída, ou seja, criei meu autônomos aqui, o valor que eu estou pagando por esse serviço estar de pé, eu vou estar utilizando, já está incluso a licença do banco. Ou eu posso fazer um esquema de Bring Your Own License, ou seja, eu já tenho um contrato com a Oracle, onde eu tenho lá um ULA, por exemplo, que é licenças ilimitadas de banco. E eu quero entender se eu posso utilizar esse cara com autônomos. Aí faz uma validação com o seu vendedor, ele vai te explicar certinho se você pode utilizar essas licenças ou não com autônomos, e aí você pode utilizar, subir um autônomos utilizando a própria licença que você já tem, tá? Você já paga com a Oracle, ou se você quiser licenciar a parte. Ou você pode escolher simplesmente aqui licença incluída, aí você já está incluso no valor que você tá pagando, tá? E uma parte importante aqui, o Autônomos, ele geralmente, hoje você consegue atrelar ele a uma VCN, tá? Então você pode deixar esse autônomo somente com uma comunicação privada com a sua rede, tudo mais, ou você pode deixar ele com uma rede pública. Então imagina que ele vai criar um endpoint para o seu autônomos e você vai acessar o seu autônomos da internet. Só que aqui você tem todo o controle de quais IPs podem chegar e acessar esse banco, tá? Ele não fica totalmente aberto. Você vai ter que ter primeiro as credenciais de acesso, o wallet e tudo mais, para você estar acessando esse cara, ou você pode bloquear os IPs, ou criar ele já direto numa rede privada, onde ele não tem endpoint público e não acessa. E aí você também pode escolher, se você quer rodar ele numa infra compartilhada, que é sempre mais barato, tá? O recurso mais barato é você trabalhar numa infra compartilhada, ou se você quiser rodar ele numa infraestrutura dedicada, tá? Então aqui você vai estar pegando um Exadata específico para você rodar. Esse cara é um pouco mais caro, tá? Um pouco bem mais caro do que rodar numa infraestrutura apartada, mas dependendo do workload que você tem, restrições e tudo mais, você tem que trabalhar numa infraestrutura dedicada. Bom, uma outra opção que você tem, além do Autônomos, para trabalhar com o banco Oracle dentro do CI, tem o DB System. Aqui ele é mais próximo do mundo on-premise de hoje. Por quê? Você vai criar uma máquina, tá?
Você vai criar uma máquina com o banco de dados Oracle, só que aqui você vai ter que configurar a VM, ele vai subir com o banco instalado, ele sobe a VM com o banco instalado, mas você tem acesso à VM. Então você tem acesso de administração, você vai fazer todas as configurações que forem necessárias. E aqui você trabalha com block storage, tá? Então você vai criar uma VM, você vai escolher um shape para ela, que vai estar atrelado ao recurso de CPU e memória, tá? Então o autônomo, você perceber, ele só fala de CPU, então, memória ele gerencia automático, tá? Então, o que ele precisar de recurso computacional de memória, é ele que vai se virar para ter esse recurso ou não, tá? E aqui você vai estar trabalhando com os shapes específicos, igual subir uma VM, mas é um serviço de plataforma. Então, ele te entrega a VM, sistema operacional e o banco instalado, tá? E aí você vai começar a trabalhar com o seu banco a partir daqui. Se você precisa ter um sistema mais customizável de banco, é melhor você partir para um DB System do que para um Autonomous, tá? Que aí você consegue fazer todas as customizações necessárias para o banco, tá? E aqui, no DB System, você também escolhe não só a versão e questões de backup, rotinas de backup, ele já cria automático, questões de rotinas de patch, aplicação de patch de banco, já pode fazer automático, tá? Para quem trabalhou com a nuvem antiga da Oracle, isso aqui faz um deparo com o DBCS, tá? Aí, se você trabalha com a AWS, isso aqui é um recurso parecido com o RDS, que a AWS oferece, tá? E, bom, esses são os serviços principais da Oracle Cloud, tá? Hoje que muitos dos nossos clientes utilizam. Só que a Oracle Cloud não é só isso. E aí a parte bônus que eu trouxe. A Oracle Cloud tem uma série de outros serviços que também podem ser utilizados, tá? Que eles disponibilizam. E aqui eu vou falar um pouquinho mais. Se você está trabalhando com um banco de dados, eu posso usar o Autonomous, o ADW, o ATP. Eu trabalho com a parte do DB System, que pode rodar também no Access, se for necessário, no AVM, no Bare Metal, mas é um banco Oracle, que é banco Oracle, banco Oracle, banco Oracle. Eu quero trabalhar com banco NoSQL. A Oracle tem um banco NoSQL, então esse serviço existe no OCI. Você pode utilizar um banco NoSQL. Se você está acostumado a trabalhar com um DynamoDB ou um Cosmos, essa aqui é a opção de NoSQL que a nuvem da Oracle te oferece. Eu quero trabalhar com MySQL. A nuvem da Oracle também te oferece MySQL. Eu quero trabalhar com SQL Server. Tá bom, você quer trabalhar com banco, você trabalha com a imagem que a Oracle disponibiliza, que já vem com SQL Server e licença. Então, você tem a flexibilidade de estar trabalhando com o recurso que melhor te atende, tá? Para a parte, por exemplo, principalmente de Analytics, Big Data, a Oracle também possui serviços, tá? Então, ela tem aqui o Big Data Service, que é o BDS. Esse cara é o quê? É um cluster Cloudera. Então, você vai subir um cluster com o software Cloudera para estar trabalhando com Big Data. Tem um assistente digital, se você quiser. A parte de catálogo de dados, tem um serviço de catálogo de dados que você consegue estar utilizando com o OCI. Esse cara se comunica nativamente com todos os bancos Oracle aqui, a ADW, ATP, DB System, com o Object Storage, com o Filas Kafka e também com o Hive. Tá? Então você tem um BDS, você tem um Hive onde tem seus metadados. Você consegue linkar esse catálogo de dados com o seu BDS e ter um catálogo só para fazer toda a gestão do seu ambiente do OCI. Serviço do Dataflow. Esse cara aqui é um cluster de Spark para você rodar jobs em cima desse cara. Só que aí você não vai precisar se incomodar com infra. Você vai simplesmente criar o seu código, por exemplo, criar um código Python de transformação, que eu rodo com Spark. Você vai usar o Dataflow, ele vai gerenciar toda a parte de recurso computacional e ele vai rodar o seu job, tá? Para a parte de ciência de dados, tem a plataforma do Data Science. O que esse cara te oferece? Ele te oferece recurso computacional com o Jupyter instalado, tá? Então você vai ter uma plataforma Jupyter para rodar Python aqui em cima. Tem uma série de bibliotecas que a Oracle criou para facilitar leitura de Object Storage, integração com autônomos, integração com BDS, integração com bancos, bibliotecas de AutoML que a Oracle disponibiliza nessa plataforma, você consegue estar utilizando também. Só que aqui você controla o quê? Você controla o tamanho do seu servidor. Então, eu preciso de um servidor grande para rodar um job Python específico. Você pode rodar aqui no Data Science, tá? Hoje esse cara não tem suporte a R, tá? Mas já está no roadmap de ter suporte a R aqui dentro do Data Science Platform, por exemplo. Eu trabalho com Data Visualization. Eu uso Power BI, ClickSense. A Oracle também tem um serviço, que é o Analytics Cloud. Tá? Então, você pode usar o OAC
para toda a questão de visualização. Tá? Ele te oferece uma suite completa para criações de reporte e até Self-Service BI. Tá? Gerenciador de recursos. Integração, você tem o OIC, Oracle Integration Cloud, tá? Que você pode trabalhar com toda uma parte de integração de aplicação, como se fosse com questões de SOA e tudo mais. Monitoramento, tem um serviço de monitoramento que é o OMC. Esse cara é uma suite completa de monitoramento. Então, se você trabalha com Splunk para monitorar a infra, ele tem um componente que faz análise de log igual ao Splunk. Se você quer fazer uma análise de monitoramento de aplicação, ele tem também dentro dessa suite. Tá? Uma suite de monitoramento que hoje está disponível no Oracle Cloud e você pode estar utilizando. Mas eu trabalho com muito parte de DevOps, containers. Você também pode utilizar o Oracle Cloud para fazer, tá? Então ele tem um serviço aqui de containers, de clusters de Kubernetes. Você pode fazer todo um registro de imagens que você tem de containers, que ele tem um registro aqui também. Ele tem um Functions, que é a mesma coisa que o serviço Functions da Azure ou o Lambda na AWS. Você só vai codar e rodar. Então é um serviço serverless. Você roda o seu código, são feitos para códigos pequenos, tá? Serviços de API Gateway. E também outros serviços como a parte de Mobile Cloud Services, ou seja, aqui é para você desenvolver aplicações mobile. Então tem todo um framework, uma plataforma para você fazer esses desenvolvimentos. Tá? E nós temos clientes que utilizam o MCS, tá? E também a gente tem um serviço de Java. O que é esse Java aqui? Ele vai subir uma máquina com WebLogic. Para quem trabalha com servidor de aplicação WebLogic, ele já vem com esse cara aqui instalado para você estar utilizando. Então, o OCI ele não é só IaaS, ou seja, VMs com banco Oracle. Tá? Ele é toda uma infraestrutura de cloud que te proporciona fazer N tipos de workloads com os serviços que a Oracle oferece. Tá? E aí até foi um pedido aqui do Pupim, né, para falar um pouquinho do prós e contras aqui entre as nuvens. Eu não diria prós e contras, tá? Assim, basicamente o que acontece? O serviço, o OCI, ele é mais recente que a Azure e a AWS, só que já dá para ver que em questões de serviço que ele oferece basicamente uma grande gama comparado a esses dois outros provedores, tá? E ele vem a cada dia lançando features novas, então não fica devendo em serviço para nenhum desses dois caras. Você pode fazer todos os workloads que você faz, você pode fazer no OCI também, tá? Então não tem muito prós e contras, né? Basicamente o que atende a sua necessidade, tanto sendo tecnológica ou financeira. Tecnológica, a Oracle não está atrás de nenhum fornecedor, tá? Ela possui os mesmos recursos, os mesmos serviços que você pode estar utilizando. E aí você pode estar trocando uma ideia com o seu vendedor para você ver questões financeiras de vantagens para a Oracle Cloud, tá? É uma nuvem que ela está muito bem feita e os serviços são bons de ser utilizados, tá? E não deixa devendo aí para nenhuma das outras duas nuvens. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha de conteúdo para o workshop era isso, tá? Para dar uma visão geral para vocês aí dos serviços principais e também de todo o potencial que o OCI tem. E, bom, acho que espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado esse momento. E a gente fica aí à disposição para